Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. No Catecismo, número 2043, existe uma exortação para o tempo da Quaresma, o tempo de jejum, oração e penitência. 2043. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, determina os tempos de acesso e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Esse domínio sobre nossos instintos, ele é bem exortado também no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, quando Jesus é tentado no deserto, nós vemos as três tentativas, as três formas que Satanás usa para tentar Jesus. Foram três tentações. Vejamos. A primeira tentação está em Mateus 4, versículo 3. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás tentou Jesus pela gula. Primeira tentação. Segunda tentação: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles se tomarão pelas mãos. Então a segunda tentação foi através da soberba. Ele quis cativar Jesus, fisgar Jesus pela soberba de ser filho de Deus e demonstrar poder ali. A terceira tentação está em Mateus 4, versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás tentou Jesus de três formas: pela gula, pela soberba e pela ganância. Satanás prometeu a Jesus dar todos os reinos do mundo, porque Satanás é o príncipe desse mundo. Então, Satanás, sendo o príncipe desse mundo, ele podia oferecer esses reinos materiais, os reinos terrenos, mas Jesus preferiu nos dar o reino dos céus. Como vencer essas três formas de tentação? Vejamos que Jesus é filho de Deus, mas nós estamos em risco de cair numa dessas tentações. Nós somos fracos. Tentação da gula, tentação da soberba e tentação da ganância. Essas três tentações, elas são vencidas por três armas. A tentação da gula é vencida pelo jejum. A tentação da soberba é vencida pela oração. O Pai Nosso, que inicia cada mistério do Sagrado Terço, no Pai Nosso nós dizemos: seja feita a tua vontade, fiat voluntas tua. Ou seja, a gente coloca na mão do Pai. A gente aniquila a nossa soberba, nosso querer. A gente bota na mão do Pai. Ele que sabe o que é bom pra gente. E nada melhor para a ganância do que a partilha, a caridade, a esmola. Então essas três armas vencem essas três tentações. Logo no Evangelho de São Mateus, o interessante da perfeição da Escritura é que após essas três tentações, logo depois Jesus nos exorta em relação às armas para vencê-la. Vamos lá. Mateus 6, logo depois, Jesus fala da esmola, da oração e do jejum. Em Mateus 6. Lá em Mateus 6, versículo 16, ele ensina como vencer a gula através do jejum. Ele diz: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens.
O jejum é para agradar a Deus. Não é para agradar os homens. Não é para você chegar, não é aquele contexto farisaico de chegar, eu jejuei o dia todo, estou morrendo de fome, estou mal, né? Então, Jesus ele exorta em relação a isso. O jejum é para ser visto do alto. Outra arma de Jesus que ele nos ensina é a oração. Vence a soberba, que foi a segunda tentação de Satanás. A segunda tentação de Satanás foi em cima da soberba. Então Jesus nos ensina a vencer essa tentação. Na oração do Pai Nosso, né? Em Mateus 6, versículo 7. Aí lá, no versículo 9, ele ensina o Pai Nosso. Belíssimo, né? Até hoje a igreja mantém o costume de rezar o Pai Nosso. E quanto à ganância, a última tentação de Satanás, quando ele subiu lá em cima do monte e mostrou os reinos da terra, prometeu a Jesus. Inclusive, essa frase que Satanás usou, né? Tudo lhe darei se prostrado me adorares, é uma frase usada pela teologia da prosperidade. A teologia protestante da prosperidade, que cresceu em cima da promessa material, né? Como se Deus fosse um abençoador material, né? E lá em 1 João 2,16 diz que nada desse mundo vem do Pai. Por isso que a igreja nunca prometeu nada material para ninguém. A igreja promete o reino dos céus. Porque a ela foi confiado pelas mãos do Senhor. Então vamos lá. A esmola. A esmola é muito interessante, né? Esmola não é igual a caridade. Toda esmola é caridade. Mas nem toda caridade é esmola. Foi palavras do Padre Inácio ontem na missa de cinzas. Mas vamos entender o princípio caritativo da esmola. A caridade ela engloba muita coisa, né? Até pregar a verdade para alguém, alertar alguém é uma caridade. Mas a esmola, como caridade, ela tem um fator fantástico. Primeiro que a caridade ela é totalmente ligada ao reino. A fé sem obras é morta, como diz São Tiago, né? Na epístola. E lá em Mateus 25, Jesus também deixa bem claro que os benditos do reino serão os caridosos. A esmola, ela é uma das armas, né, usada na quaresma. A esmola quebra a tentação da ganância, o partilhar, né, a caridade. Olha que interessante, Jesus diz em Mateus 6, 1: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai. Vou aqui me aproximar um pouco. Eu vou fazer um comparativo dessa passagem de Mateus 6 com a passagem de Atos. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetar em público como fazem os hipócritas. Eu vejo alguns irmãos, ainda quando eu era pastor protestante, eu vejo muitos irmãos daquela época que tiram uma foto abraçado com um mendigo, né? Tiram uma foto fazendo obra caritativa, para mostrar-se um homem de Deus, né? Mostrar-se público. Minha gente, a esmola, quando é feita para propagar para o próximo, ela só chega até o olho do próximo. A esmola, um grande exemplo da esmola aqui é lá em Atos 10. Lá em Atos 10, quando relata sobre Cornélio. Olha que interessante. Cornélio era um homem religioso. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Lá em Atos 10, versículo 1. Olha que interessante. Diz que Cornélio era um homem religioso e dava muitas esmolas ao povo judeu. E orava a Deus constantemente. Olha que exemplo de piedade Cornélio nos dá. O anjo lhe disse, o anjo chegou para Cornélio e disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até Deus. Ou seja, Cornélio não era como os fariseus, que faziam caridades em público para serem vistos pelos homens. Ele fazia em segredo, como aconselha Jesus em Mateus 6. E o anjo chega e diz:
lá em Atos 10, versículo 4. Tuas orações e tuas esmolas subiram até Deus. E é isso que o Papa Francisco nos exorta, para não confundirmos a verdadeira piedade cristã, o verdadeiro princípio caritativo, com essa falsa filantropia, com esse pauperismo marqueteiro. Olha aqui, ó, que lindo. Papa Francisco nos exortando para a quaresma. A finalidade de Jesus se fazer pobre não foi pobreza em si mesma, mas, como diz São Paulo, para vos enriquecer com sua pobreza. Não se trata de um jogo de palavras, de uma frase sensacional. Pelo contrário, é uma síntese da lógica de Deus, a lógica do amor, a lógica da encarnação e da cruz. Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós com uma esmola de quem dá parte do próprio supérfluo com piedade filantrópica. Não é assim o amor de Cristo. Que coisa linda, né? Então o Papa Francisco nos exorta para a verdadeira piedade cristã, o verdadeiro princípio caritativo. Minha gente, então, hoje foi sobre jejum, oração e esmola. Estamos na época da quaresma. Mas semana que vem estarei aqui de novo para falar sobre o dogma extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja Católica, ninguém pode salvar-se. Eu vou provar que durante toda a tradição sempre se acreditou nisso e se pregou isso. E que é bíblico. Está no catecismo, está na Bíblia. Perfeição, a unidade indissolúvel, escritura e tradição. E quanto ao livro Um Filho em Defesa da Mãe, em várias lojas das capitais brasileiras, né? E também pelo site da editora, pelo site www.martiria.com.br. Está em várias lojas da cidade de Natal também. Você encontra na banca João Marinho, ali no começo da Afonso Pena, e lá no final da Afonso Pena você encontra na banca do Tota. Você encontra também no Nordestão de Santa Catarina, no Shopping 10 e na Rua Felipe Camarão, que é na loja Jerusalém Artigos Religiosos. Tanto na Felipe Camarão, como no Shopping 10, como no Nordestão de Santa Catarina. O livro Um Filho em Defesa da Mãe, ele é uma defesa e um estudo bíblico provando todos os dogmas de Nossa Senhora e defendendo Nossa Senhora de todos os ataques que já foram feitos, provando que todos os dogmas são bíblicos. Então estarei aqui na semana que vem com mais um programa em defesa da fé. Até mais.